E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Quem que está desobedecendo o Eterno e vai ficar num profundo sono? Quem? Não é quem está nas religiões? Então agora é hora de acordar. O canal Azeite na Lâmpada, o Espírito Santo ministra, é o despertar, o acordar. Porque ninguém pode estar dormindo sossegado em rebeldia com o Eterno. Acabou o sono. É hora de despertar. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Então, o mar aqui significa povos, línguas e nações. E esse barco aqui é daquela profecia que está lá em Ezequiel, no qual tinha um barco que ficava rodeando pelos mares, e cada pessoa de cada nação lá, conforme está escrito, foi construindo esse barco, deixando ele formoso. Que no caso ali, esse barco é Satanás. E aquelas pessoas que construiu aquele barco e deixou ele formoso são os demônios, que fica erguendo o império dele, fazendo ele ficar formoso, mais atraente. E essa atração que tem nesse barco aí é o que prende as pessoas nesse mundo aqui. Videogame, série, música, os ensinos do mundo. No caso, o entretenimento. A pessoa acaba ficando entretida nesse mundo aqui, e isso é o sono dela, porque ela não desperta. Não entende que um dia ela vai morrer. E quando ela morrer, para onde a alma dela vai? Então Deus aqui enviou um grande vento. Qual é o grande vento? É o Espírito Santo. Esse grande vento aqui vai abalar o mundo. Vai despertar as pessoas, porque eles vão ficar em aflição. Elas vão ver que precisa clamar a Deus. E aí, com essa aflição que acontece no mundo, as pessoas vão esquecer do entretenimento, porque elas vão estar correndo risco de vida, e vão lembrar de Deus. É só no meio do perigo que as pessoas se lembram de Deus. Então, através do canal Espírito Santo Ministra e o próprio Azeite na Lâmpada, aqui vocês estão vendo as verdades de como Satanás construiu esse império, a qual as pessoas estão fundadas no pecado por causa dos entretenimentos, de todos os ensinamentos que compõem esse mundo aqui. E aí, conforme a pessoa vai aprendendo a verdade, quando ela acorda, ela começa a jogar as cargas para fora, vai começando a tirar as coisas de Satanás que está dentro dela para fora, para ela se limpar das coisas deste mundo e voltar para o Senhor Deus. Porque, como foi dito aqui, os pecados de Nínive subiu até os céus. Então os pecados desse mundo aqui já está chegando nas narinas do Senhor Deus. E antes de ele tomar uma atitude, a qual acontecer o arrebatamento, ele está avisando para que o máximo de pessoas acordem e venha para a salvação. Saia do sono da morte, venha para a salvação. Então ele está avisando antes que aconteça. E ele não está falando só para evangélicos ou católicos. Ele está falando para geral, para todos os anjos arrependidos. Não importa se ele é da igreja evangélica, católica, ou se tem na umbandista ou em outra área. É para todos. Todos os que estão contados para a salvação, que são anjos arrependidos, Deus está chamando. Não importa onde você esteja. Venha para a salvação, para você poder voltar para casa. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Aqui, Jonas significa as pessoas que estão indo na onda desse barco aí, na onda desses marinheiros. Ele está ali dormindo, estão dormindo. É desses demônios aí, indo na onda deles, e ele está aí no profundo sono. Quer dizer, os demônios é que estão cuidando da viagem dele, cuidando da vida dele aqui nesse mundo. Só é que ele está dormindo.
E como vocês podem ver aqui, eles estavam em perigo e eles estavam clamando a seus deuses, mostrando que está para acontecer uma coisa horrível. E é exatamente isso que o demônio faz, os demônios, quando eles lançam esses filmes aí. Você vê esses filmes de zumbi, apocalipse, fim do mundo, filmes com mensagens subliminares. Aquilo ali, ele já está avisando ao povo o que vai acontecer. E mesmo eles falando, como por exemplo um filme para vocês assistir, Nefários. Aí ele está falando exatamente o que o canal fala aqui. Está falando exatamente o que a palavra de Deus fala. Que tem um demônio vivendo no seu corpo, que ele controla você, que ele faz tudo com você e no final ele vai lá e mata o corpo para poder entrar em outro hospedeiro. A palavra de Deus já falava isso. Os demônios estão falando isso na cara de vocês e você está dormindo. Não acorda. Acha que tudo é brincadeira, não tem nada a ver. Aí nesse nada a ver, quando morrer de verdade, vai ver lá o seu corpo, você fora do seu corpo, e depois vai começar a chorar porque vai cair na realidade. E para onde a alma vai depois? Então é isso que vai acontecer. Vai acontecer o arrebatamento. Muitas pessoas vão acordar só agora, mas felizmente ainda vai ter a misericórdia do Senhor, que está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. E se mesmo assim você ficar dormindo e começar a se prostrar aos seus deuses falsos, que quer dizer o quê? Que as pessoas vão confiar no dinheiro, vai confiar no carro para fugir, outras vão confiar no bunker, outras vão confiar nas autoridades, essas daí vão se perder. Nessa hora que, quando acontecer o arrebatamento, é para vir aqui para a palavra do Senhor Deus. É ela que vai te salvar. Não é seu dinheiro, não é seu carro, não é nada desse mundo. Não confie em mais nada nesse mundo, é só a palavra de Deus. Uma coisa mais clara para vocês entenderem o que está querendo dizer, olha para uma carteira de cigarro. Está lá dizendo que dá câncer, dá gangrena, dá outros tipos de doença, mas o povo está lá fumando, ele nem liga para aquilo. Esse daí é o demônio no corpo. O demônio no seu corpo não está importando se o seu corpo morre e você vai para o lago de fogo. É o que eles querem mesmo. Então por que eles vão lhe despertar, lhe alertar o que seu corpo está fazendo? A única coisa que você podia ouvir era a sua consciência, se é que você tem. Porque eles dão um jeito de calar a consciência, para eles tomarem posse do corpo, para não ter ninguém para reclamar o que eles estão fazendo através daquele corpo. E até quando uma pessoa que está com a consciência um pouco assim, ainda ouvindo a consciência dela, até muitas vezes ouvindo para os outros, não para ela. Aí ela vem alertar, dá um conselho. A pessoa fica com raiva, não quer nem saber. Quem ficou com raiva? O demônio. Porque o demônio não quer que aquela consciência desperta, não quer que aquela consciência acorda, alerta e vê o que está acontecendo com o corpo dela. O demônio só quer aquela consciência no inferno, lá no lago de fogo. Aí quando ela chega lá no lago de fogo, aí ela sabe de tudo. Aí o demônio está satisfeito, porque foi exatamente isso que ele queria, concluiu a obra dele. E ele simplesmente vai para outro corpo. Demônio não morre. Demônio não morre. Demônio é eterno, é um espírito. Não importa se ele está no corpo de uma mulher, se ele está no corpo de um homem. A questão do homossexualismo. Deixa o Espírito Santo já explicar essa parte aí. A questão do homossexualismo. A alma vivente, quando está em um corpo, é o corpo quem define se é mulher ou homem. Não é a alma que define. É o corpo que define se é mulher ou homem. Assim também é o demônio. O demônio não define se é mulher ou homem. O espírito em si. Quem define é o corpo. Então não importa se o demônio entrou no corpo de uma mulher, não importa se o demônio entrou no corpo de um homem, não importa. Aquele corpo vai ser o que o demônio quiser. Então esse negócio de homossexualismo é doença. Isso não é doença, isso é demônio. O demônio entra no corpo daquele homem pelos sentidos dele, pelos sentimentos dele, convence que ele é mulher. Entra no corpo da mulher, pelos sentimentos dele, convence que ela é mulher. E uma pessoa convencida por um demônio, ninguém vai dizer para ela que ela não é o que o demônio disse que ela é. Porque ele convence através dos sentimentos. Então, quem vai convencer os seus sentimentos que você não é o que você está sentindo e dizendo que é? Unicamente a palavra do Eterno. Porque a palavra do Eterno liberta você do demônio. E não é uma libertação falsa, fingida,
Onde não tem obediência à palavra e não tem o Espírito Santo. Ali é uma farsa. Ali é o demônio fingindo uma libertação camuflada, uma libertação mentirosa, onde ele recolheu e veio outro demônio para fingir que ali é um homem. Quando a palavra do Eterno não liberta, demônio se recolhe lá dentro e outro demônio vem fingir aquela farsa. Porque libertação do Eterno, do Espírito Santo, é pela palavra, pelo Espírito Santo. E a pessoa recebe o Espírito Santo e é praticante da palavra, é obediente à palavra. Porque o que libertou naquela alma foi o entendimento dela e os sentimentos que ela tinha acerca dos entendimentos que ela tinha. Porque o demônio que veio para aquele corpo, para usar aquele corpo como mulher ou como homem, ele vai vir através do entendimento e os entendimentos camuflados nos sentimentos, de uma forma tal que a pessoa nem percebe o entendimento. O entendimento é camuflado. Ela não tem entendimento que ela é mulher. O entendimento faz ela se sentir. Porque o homem entender que ele é uma mulher, ele pode questionar esse entendimento que ele tem. Mas o demônio, ele vem no corpo e ele flui os sentimentos de mulher. Então, não tem como aquele corpo questionar os seus sentimentos. E aquela consciência, ela pode saber a verdade, ela pode questionar a verdade, mas ela não pode lutar contra os sentimentos, contra o demônio que está naquele corpo. Porque o demônio que está naquele corpo é superior àquela consciência. Então o demônio vem no corpo, vem no corpo de um homem, flui os sentimentos de mulher, e aquela consciência não pode lutar contra isso, não pode impedir isso e nem pode se libertar disso. Aquela consciência, muitas vezes, a opção que o demônio dá para ela é se matar. Se matar. Olha como os demônios são burros. O demônio vem possuir o corpo de um homem para fazer ele ser mulher. Aí o demônio entra, flui os sentimentos de mulher. Aí aquela consciência ativada não aceita isso, não concorda com isso, porque a consciência sabe que é um homem. Então vem outro demônio e convence ela a se matar. Por que os demônios se concordam assim? Para um vir matar o corpo do outro? Bom, porque aquele corpo ali é inutilizado. Aquela consciência não deixou ele usar, viu? Então aquele corpo morre, aí aquele demônio passa para outro corpo, que venha ser um corpo sem consciência, a consciência apagada. Aí ele vai ser mulher e não vai ter uma consciência para questionar. Porque onde tiver uma consciência para questionar, vai vir o demônio do suicídio. Porque a consciência vai impedir o demônio usar aquele corpo na prostituição da forma que ele quer. Então, como a consciência questiona, aí vem o demônio do suicídio para matar aquele corpo. Aí aquele demônio se liberta, porque não deu resultado ele entrando naquele corpo. Então, os demônios são burros, sim. Quando eles vão usar um corpo e lá deu errado. Aquele corpo tem uma consciência. Aí mata o corpo. Não pode se livrar da consciência, mata o corpo. Então, quando o demônio do homossexualismo, que quer que um homem seja mulher, ou uma mulher seja homem, que ele entrar em um corpo que não tem consciência, que a consciência já está desligada, desativada, a consciência não fala mais nada ali, é quando eles dizem uma consciência cauterizada, eles mesmo arranjam nome porque eles fazem. Então, aquela consciência não reclama mais. Aí aquele corpo está entregue àquele demônio. Aí esses homossexuais são os mais depravados e os mais imundos que tem. Porque os que têm consciência, a consciência refreia, a consciência para um pouco. Mas os anjos arrependidos, que os demônios usam no homossexualismo, como gay, no caso, querer que seja uma mulher, se aquele corpo, a consciência está desativada, a consciência está desligada, não tem mais consciência para reclamar, são os mais imundos que tem, os mais sujos, os mais depravados, os mais que andam nus, se oferecendo em qualquer esquina. Eles são piores que as prostitutas, porque eles ficam forçando uma situação que não existe, uma situação que não é a natureza. Eles forçam. Então eles forçam através do falar, eles forçam através das roupas,
Eles forçam através da provocação que eles provocam. Então, eles criam uma situação que alguém tem que olhar para eles, alguém tem que saber que eles estão ali, porque não tem mais consciência para reclamar. Então eles estão entregues totalmente àquele demônio, para o demônio fazer usos e fruto do corpo deles. E depois lançar eles ao lago de fogo. Isso o Espírito Santo fala de anjo arrependido que deixa um demônio usar o seu corpo para ser um gay. Se a sua consciência está apagada, está desligada, você não tem mais consciência para reclamar, você é o mais sujo, é o mais imundo, é o mais depravado. Você é o mais que apela. Você é o mais apelador, que quer chamar a atenção de qualquer jeito, para notar que você está ali, que você existe. Mas é o demônio que não tem mais consciência para reclamar, então o demônio quer mesmo usar o seu corpo para acabar com você, destruir você na prostituição. E como você não tem consciência para reclamar mesmo, o seu corpo está aí na mão do demônio para ele fazer o que ele quiser, aí ele manda droga para você ficar mais na mão deles do que já está. Para ficar numa situação que só vai lhe restar a cova e o caixão mais tarde. Então, anjo arrependido, que não ouve mais a sua consciência. A sua consciência calou porque você não ouve mais. Você é o mais depravado, você é o mais sujo, você é o mais imundo. Você é o mais oferecido e você fica chamando a atenção para que alguém olhe para você e saiba que vocês e perceba que você está ali. Porque sua consciência não reclama mais. Seus atos, suas atitudes, suas práticas que o demônio faz no seu corpo. Então o demônio está te usando até o dia que o seu corpo ainda for útil para ele. Porque o dia que o seu corpo for inútil para ele, que você não serve mais, aí ele te mata. Ele dá um jeito de você morrer. Porque demônio não vai querer um corpo inutilizado, um corpo que não serve mais para eles. Aí ele dá um jeito de você morrer. Dá um jeito de acabar com sua vida. Aí você vai para o lago de fogo. Aí lá sua consciência volta, aí lá você sabe de tudo. E você entende tudo que você fez. Então esse recado é para os anjos arrependidos que não ouvem a sua consciência. E estão aí, ó, os demônios fazendo o que quer com eles. E eles aí, sendo oferecidos em qualquer esquina, chamando a atenção, apelando para que alguém olhe para eles, que eles estão ali. Você está nessa condição, anjo arrependido, porque você não ouve mais sua consciência. E coitado de você, que você vai para o lago de fogo, que lá você vai ouvir a sua consciência. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então esse mestre aqui do navio, nesse momento, é quando a sua consciência se abre e você... O que eu estou fazendo da minha vida? Que é quando você reconhece que está errado e começa a vir pelos caminhos verdadeiros. E aqui a sorte caiu sobre Jonas porque ele foi desobediente ao Senhor. Então quando a sorte cai sobre você, a culpa de você estar nessa situação é sua. Porque você não obedeceu, você não deu ouvidos nem à sua consciência. Quem dirá a palavra do Senhor Deus? Então ouça a sua consciência, porque ela conduz ao Senhor. E o Senhor te leva para a palavra dele, porque é a palavra dele que te limpa desse mundo aqui, desse mundo pecaminoso. Que esse mundo aqui está todo sujo. E quem está nesse mundo, gosta de viver nesse mundo, está sujo também. E a palavra de Deus vem para te dar um banho, para tirar toda a sujeira do seu corpo. E o que são as sujeiras? São os pecados. Pecados esses que o demônio faz que você cometa, controlando você pelos seus pensamentos, vontades, desejos e sentimentos. Quando ele quer que você faça alguma coisa, ele vai lá e bota um pensamento, ele bota uma vontade, aí você obedece essas coisas, você obedece ele. Então é assim que ele vai te controlando, é assim que ele molda a sua personalidade para você ser o que ele quer, porque você está obedecendo a ele. Esse Jonas aqui é como se fosse Yahushua. Ele conhecia Deus, era de Deus, ele veio para a terra. Só é que quando ele cai no corpo de carne aqui, chega no momento que ele é para ele ir para a cruz, você vê que o corpo de carne já quis recusar. Se for possível, tira de mim esse cálice. Mas como ele não andava obedecendo o corpo dele, ele seguiu a palavra de Deus, o propósito que ele veio, que era para morrer na cruz. Então ele fala,
faça de mim a tua vontade. É quando Jonas entra lá no navio. Aí Jonas vem, sobe, cai em si. Falou, não, eu vim para isso. Então, aí onde Deus lança o peixe para levar ele de volta. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E realmente foi isso que aconteceu. Os homens pegaram Yahushua e levaram para o mar, para as pessoas. E lá entregaram na mão dos gentios, os pecadores. E eles trocaram ele por um homem pecador e disseram: crucifica-o, crucifica-o. Porque todos os homens estavam alvoroçados por causa dele, por causa que não aceitaram o testemunho dele. Então ele foi para a cruz, onde ele passa os 3 dias, assim como Jonas passou no ventre da baleia. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Você pode ver que até Pilatos não queria crucificar Yahushua, mas o mar ficava lá gritando. Então o mar ficava lá agitado, gritando, porque o mar são as pessoas. E um dos homens chegou a Pilatos e falou: se você não crucificar esse homem, você não é amigo de César. Quando Yahushua veio aqui, foi para esse propósito, para ele morrer por todos nós. Porque quem estava lá agitando o povo verdadeiramente era Satanás. Porque nós sabemos agora que quem coloca vontade, desejo, a raiva, quem colocava aquelas palavras na boca daquelas pessoas para crucificar Yahushua, foi Satanás. E alguém pode lhe dizer que se você ficar continuando dando ouvidos a este canal e ao Espírito Santo ministra e lendo a Bíblia, que não vai mais ser seu amigo. Esse cara aí pode ser um anjo caído e ele não quer a sua salvação. Porque quando você vem para a palavra de Deus, você se torna espiritual, você perde muitos amigos. Lembre que Yahushua disse que ele veio a esse mundo para fazer dissensão. O pai contra o filho contra o pai, a nora contra a sua sogra. Isso por quê? Porque ali vai ter divisão. Uns vão querer vir para a palavra e se purificar, outros vão querer ficar na sujeira. E como não tem concórdia entre o Machia e Belial, não tem como você unir a luz com as trevas. Ou você fica do lado de Deus e perde os seus amigos, família, o que for, mas ganha o reino dos céus, ou você fica lá querendo ganhar a glória dos homens e ganha o lago de fogo como recompensa. Então você tem que ser sensato. E muitos desses amigos que se dizem amigos seus aí que tá te tirando da palavra de Deus, são anjos caídos. E eles querem fazer exatamente isso. E você sai da palavra, continue sujo e seja condenado ao lago de fogo juntamente com eles. E se essa pessoa não for um anjo caído, é um anjo arrependido que não quer se consertar para com a palavra. Quer continuar no reino de Satanás, porque serve a ele. Então não ouça essas pessoas. Ouça a sua consciência, ouça a palavra de Deus, porque é ela que vai salvar a sua alma do lago de fogo. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então, como você pode ver aqui, quando Yahushua estava para ser crucificado, quando o povo que estava sentenciando isso a ele, Pilatos foi lá, molhou as mãos e falou: eu estou livre do sangue desse inocente. E aí o povo, o mar, ficou gritando que o sangue dele caia sobre nossas cabeças. Então eles escolheram Satanás, não escolheram o autor da vida. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Assim que o mar, as pessoas viram Yahushua crucificado,
Zombaram dele, mas cessaram a gritaria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Então aqueles lá que crucificaram ele, até o soldado é citado, e eles reconheceu, e ali era o Filho de Deus. Lembra-se dos discípulos que foram despertar Yahushua quando o mar estava muito agitado, e eles falaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então, da mesma forma, o mar, agora os demônios vão virar o mar aí, vão estar aí alvoroçando a casa de vocês, vão estar lá fora esperando vocês sair. E é nessa hora que vocês têm que se despertar e lembrar do Senhor, que é clamar o nome dele. E aí ele traz vocês aqui para o canal Azeite na Lâmpada, o Espírito Santo ministra. E tudo que vocês precisam fazer é entender o propósito de tudo isso. Depois que esse entendimento, que é o de dar a vida, o porquê você tem que dar a vida, e você colocar essas palavras no seu coração, a palavra de Deus e as suas promessas, vai ser como se colocasse um programa novo dentro de um computador, que no caso é você, colocou palavras novas dentro de você, porque até então você tinha as palavras mundanas, e com as palavras mundanas, o entendimento mundano, fazer com que você tivesse essas obras que fez com que você pecou. Então você vai estar aqui assistindo diariamente, todo dia, na tribulação, e como você não vai estar fazendo mais nenhuma obra para a carne, você vai estar aqui alimentando o seu espírito com o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra sem fazer mais nada, você só vai estar absorvendo a palavra do Senhor, e aí seu entendimento vai ser renovado, e aí você vai dar a sua vida, vai virar uma lei para você, vai ser uma coisa que vai te dominar, você vai conseguir dar a sua vida. E aí, quem vai fazer o resto da obra é o inimigo, porque ele só vai matar você. Porque foi assim que aconteceu com Yahushua, porque quando ele veio aqui para a terra, o Senhor Deus veio aqui para a terra na nossa forma, a única coisa que ele fez foi pregar, e quem fez o resto foi os demônios, quando dominaram aqueles homens lá e começaram a maltratar ele, machucar ele, torturar ele e mataram. Deus, ele não precisou fazer nada, ele só ficou parado, e é a mesma coisa que vocês vão fazer também na tribulação. Depois que vocês tiverem o entendimento, vocês vão sair e só vão ficar parados e esperando os demônios matar seu corpo. E lembre-se que quando vocês estiver perto de morrer, os demônios vão colocar um capacete de realidade virtual, um óculos de realidade virtual. Eles vão transportar vocês para outro mundo, lá nessa realidade virtual. E ali eles vão tentar fazer vocês voltar a ter a sua vida carnal, a sua vida cotidiana que você tinha antes da tribulação. Só que aí como é que ele vai fazer? Os demônios, por meio dos celulares, rede social, pelo meio das câmeras que tem aqui, tanto na rua ou no próprio celular, os demônios já estão armazenando dados. Eles veem suas conversas, e aí eles armazenam esses dados que ele colheu de você por meio do celular e essas coisas. Tanto é que quando você começa a conversar com alguém sobre um determinado assunto, daqui a pouco está aparecendo um anúncio no celular daquele produto que você estava mencionando, sendo que você nem pesquisou. Isso porque os demônios, por meio da tecnologia, já está armazenando seus dados. E por que ele está fazendo isso daí? Porque quando chegar a hora de colocar você na realidade virtual aumentada, já vai ter uma base toda ali do que você gosta, do que você não gosta, das pessoas que você gosta, das pessoas que você não gosta, e por aí vai. Aí tem as vozes que eles vão copiar também. Eles podem então colocar algum familiar seu no jogo. Ele pode colocar você num jogo onde você é muito rico, onde você é um lutador profissional, onde você é um músico de uma banda muito famosa. E aí depende do seu sonho. Então você tem que entender. Com seu arrebatamento, eu estava sendo torturado porque eu estou aqui agora. Aí você tem que entender que aquilo ali não foi um sonho, foi real. Você realmente estava sendo torturado. E aí quando você despertar, entender que é um jogo que você está, não é a vida real, você simplesmente vai lembrar: bom, eu estava quase morrendo, então agora é só eu ficar parado e esperar o meu corpo morrer. E aí o que acontece? Esse ato de você desprezar a sua vida nesse jogo, a qual Satanás vai te oferecer lá, esse ato de você aborrecer a sua carne, você vai estar vivendo em espírito e em verdade naquele jogo de realidade virtual aumentada. Exatamente como Yahushua viveu aqui neste mundo. Ele não obedecia às suas vontades, ele não vivia a sua vida. E aqueles que foram arrebatados também, os que nasceram de novo, estavam vivendo da mesma maneira. Não obedecia à vontade, não corria atrás de nada do mundo. Só obedeciam a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor a qual vocês vão obedecer é não viver naquele jogo. Apenas espere o seu corpo morrer. E essa vai ser a parte mais fácil da tribulação, porque você só vai esperar o seu corpo morrer.
E os demônios, quando perceber que você descobriu que é um jogo, eles vão ficar irados e vão acabar matando o seu corpo. E aí os anjos pegam sua alma e levam lá para o reino dos céus. E aí sua alma vai estar purificada, porque você não negou o nome dele, não negou o nome de Yahusha na tortura, e negou a vida que ele ia te proporcionar lá nessa realidade virtual. Então você foi fiel ao nome, recusou a vida de Satanás, o reino dele, e foi fiel a Deus em tudo. E aí sua alma vai estar pura. Quando o soldado furou o lado dele lá, e ele viu a água com sangue saindo do furo, aí ele reconheceu que aquele ali era o Filho de Deus. E o centurião também viu que era o Filho de Deus. Quando o véu se rasgou lá, ele disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então o povo de fora reconheceu o Filho de Deus, mas aqueles para quem o Senhor veio não reconheceu. Isso por causa da dura cerviz do coração deles, pois eles não ouviam a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que amolece o nosso coração, pois nela está escrito que ele tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Tiraria o espírito velho e colocaria um espírito novo, o qual é o Espírito Santo. A pessoa que ela está em uma religião, ela está presa, ela está controlada e dominada pelo aquele Deus daquela religião. Então, quando a pessoa ela está numa religião, é semelhante àquele animal de carga, que o seu dono coloca esse cabresto e funciona como algo assim que tampa a visão para os lados. E aquele animal só olha para frente. Então, essa forma que eles põem assim, tampando a visão do lado do animal, é exatamente para controlar o animal, para tirar a visão dos lados e o animal olhar só para frente. Então, isso ali é um domínio sobre aquele animal. Vamos analisar o seguinte: aquele cabresto está no animal, tampa a visão dos lados do animal, então o animal só vai ter um caminho para andar, a frente. Ele só vai ver a frente, o que está na frente. Então, quando uma pessoa está numa religião, que aquela religião é um principado, é um demônio que manipula e domina e controla todas aquelas pessoas que fazem parte daquela religião, então elas estão meio que com um objeto desse, que o Espírito Santo está representando como o do animal. Então aquela pessoa, ela tem só o entendimento da religião dela, ela segue só a religião dela. Então ela não tem visão para os lados, ela não tem outro entendimento, além do entendimento da religião dela. Então ela está com aquele cabresto, ela está com aquela visão tapada, ela só tem aquele caminho para andar. Ela só tem o entendimento da religião dela para seguir, para ouvir, para obedecer, para fazer. Então ela está semelhante a esse animal, que tampou as laterais dele aqui com aquele cabresto, tampou a visão dele, e ele só tem aquele caminho que ele vai andar na frente. Conforme aquele dono daquele animal tem aquele caminho para percorrer, então aquele animal só vai olhar para frente. Aquele animal não vai olhar para a esquerda nem para a direita, ele vai olhar unicamente para frente, porque aquele animal ele tem que atingir o propósito daquele dono, aquele caminho que o dono quer conduzir ele. Então, esse exemplo é dado a um religioso. O religioso, ele está com o entendimento dele fechado, o entendimento dele trancado. Ele não tem assim uma visão ampla, uma visão aberta no entendimento, aonde a mente dele está acessível a outro entendimento. Ele está na condição que o animal está. Ele só tem o entendimento da religião dele, ele só compreende a religião dele, ele só faz o que a religião dele manda, ele só obedece a religião dele, acerca de servir aquele Deus. Então, esse é o caminho que ele anda. Esse é o rumo, é o comando dele, o que a religião dele manda fazer. O Espírito Santo não está falando da vida dessa pessoa em sua casa, a vida dela fora do templo, lá da religião dela. O Espírito Santo está se referindo na religião dela, o que ela vai cultuar, o que ela vai fazer. Então ela vai seguir aquele rumo, ela vai seguir aquele caminho. Ela não aceita que ninguém venha dizer mais nada que ela tem que fazer
ou que ela não tem que fazer, que seja diferente do que ela faz na religião dela, aquela prática da religião dela. Então, se ela acende uma velhinha lá para a santa dela, ela não aceita que ninguém venha falar para ela não acender aquela velhinha. Ela não aceita que ninguém fale a cor da velhinha. Ela não aceita nada, que ninguém venha dar opção ou opinião sobre aquele ritual que ela tem de acender aquela vela para aquela santa. Então, ela vai seguir aquele caminho. Ela vai seguir aquela instrução que foi dada para ela. Aquele entendimento que está impregnado na mente dela é o caminho que ela vai andar. É o que ela vai fazer. Que a religião dela mandou ela fazer. Então, essas pessoas que estão com aquele entendimento impregnado assim na mente dela, aquele entendimento já entrou, já virou a natureza dela, é o caminho que ela anda. Não tem como ela sair daquele caminho, se ela não concordar, se ela não quiser, se primeiro ela não entender a situação que ela está. Então, aquele povo que acreditou que Yahushua era o Filho do Eterno, eles não tinham aquela religião fixa, dominando a vida deles. Mas aqueles que têm a religião fixa, dominando a vida dele, esses é como um alicerce ali, um concreto. Esses, eles têm que ouvir mais a palavra, mesmo contra a vontade deles. Ouvir a palavra, ouvir mesmo. A palavra vai quebrando essa resistência. Mas se logo assim, de imediato, quando começar a ouvir o canal, já não concordar, não aceitar, não quiser, porque não é de acordo com a religião dele, nem está falando da religião dele. Então, se essa pessoa, ela não tiver uma resistência, ela não entender que tem a ver com a alma dela, a salvação dela, a vida eterna dela, não tem a ver com o corpo físico dela, que ela vai na religião dela fazer o que ela quiser, tem a ver com a salvação dela. Se ela não tiver um entendimento básico, um entendimento chave, para ali ela ficar contra a vontade dela, então essa religião dela vai terminar levando ela para o lago de fogo. Aí lá no lago de fogo ela vai entender como ela foi tão fiel à religião dela e para onde a religião dela levou ela. Então, o Eterno quis falar sobre isso, se referindo àqueles que acreditaram que Yahushua era o Filho do Eterno. Porque quando a pessoa não tem uma religião dentro dela, no entendimento dela, dominando a vida dela, ela está mais acessível a aceitar a palavra. Agora, aqueles que têm a religião dela, no entendimento dela, domina a vida delas, aí elas têm que ter uma resistência, porque tem a ver com a salvação delas, não tem a ver com religião, não tem a ver com o Deus que elas servem, tem a ver com a salvação delas, tem a ver com o Deus único, o único Deus. Então, se ela não, contra a vontade dela, querer procurar entender do que se trata esses dois canais, e pela religião dela, ela já abandonar os canais, meter os pés nos canais e achar que não vale a pena, porque ela já tem a religião dela, ela está morta, essa pessoa. Ela está morta e condenada ao lago de fogo. E lá no lago de fogo, ela vai entender para onde a religião dela levou ela. Aí só lá no lago de fogo ela entendeu o que era a religião dela e para onde ela foi. Então, para o religioso, é melhor ouvir esse conselho do Espírito Santo atentamente e ter essa resistência em ouvir os canais, para entender do que se trata os canais. Se trata da sua salvação, da sua vida eterna religiosa, que a sua religião não vai lhe salvar, vai levar você para o lago de fogo. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, como bem sabemos, Jonas representa Yahushua, que ele ia vir. Então, assim como Yahushua também disse a respeito de Jonas, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso porque essa baleia, a qual Jonas ficou aqui, é a que está citada aqui em Ezequiel. Pois o mundo aqui é de Satanás. E Deus enviou seu filho aqui para o mundo, a terra, o Egito. E a palavra diz assim: era semelhantes a um filho do leão entre as nações. Satanás, ele era filho do leão, ele era filho de Deus quando estava lá em cima. Mas quando ele se rebelou, Deus lançou ele aqui na terra caído. Mas tu és como uma baleia nos mares, e rompias os teus rios, e turbava as águas com os teus pés,
e pisava os teus rios. Então Satanás veio aqui e pelo esse império dele, que ele criou aqui através dos seus 10 ministros, e é claro com a mentira dele, ele pisava as pessoas aí. Ele pisa os próprios anjos dele, mas ele pisa mais os anjos arrependidos. É por isso que você vê aí os anjos caídos, os que estão do lado dele, rico, bem-sucedido, com uma vida boa, e os anjos arrependidos, na sua esmagadora maioria, pessoas pobres, necessitadas, precisando das coisas, sendo exploradas. Então Deus enviou seu Filho aqui para nos tirar dessa situação de estarmos sendo pisados por Satanás. Porque com Yahushua fez a obra da cruz, enviou o Espírito Santo, nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Agora nós temos tudo para pisar em Satanás e não fazer mais a vontade dele e se livrar das garras da morte. E assim Deus, quando consumar tudo, nos leva de volta para o seu reino. Mas Satanás trouxe a religião para continuar enganando os anjos arrependidos, continuar escravizando, continuar esmagando, continuar pisando. Mas agora o Espírito Santo, mais uma manifestação, mais uma vez, levantando os anjos arrependidos, trazendo os anjos arrependidos o conhecimento, o renovo, o entendimento, a luz, a palavra, para os anjos arrependidos agora reerguer, se levantar, mas não para os anjos arrependidos buscar uma vida na terra. Agora é para partir da terra, ir embora dessa terra, voltar para o reino do Eterno, porque o Espírito Santo esteve aqui desde quando Yahushua morreu, ressuscitou, e ele disse que enviaria o Consolador. Então o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade, nas Escrituras Sagradas e as coisas do Eterno, o Altíssimo. Então o Espírito Santo veio nesse processo de salvação, vida eterna, depois que Yahushua foi, depois que os discípulos foram, nos moveres que ficaram os que eram os remanescentes lá da palavra, de andar com Yahushua, andar com o Espírito Santo, através de Yahushua, dos discípulos. E depois veio a perseguição, mataram todos, não escapou nada, não ficou ninguém. Mas o Espírito Santo sempre existiu na terra, sempre ficou, sempre foi, catando umas almas aqui, umas almas ali. Alguns se voltavam para a palavra, alguns entendiam que o caminho era a palavra. O Espírito Santo sempre preparado, observando, disposto a ajudar todos aqueles que se voltavam para a palavra. A salvação no leito, aonde o corpo é entregue para Satanás destruir, para o Espírito ser salvo no dia do juízo. Então o Espírito veio nessa terra, mesmo de forma distante, mesmo parecendo ausente, mas ao mesmo tempo presente, na vida daqueles que se voltavam para as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo nunca envolveu com religioso, nunca teve em templo religioso, nem envolvido com pessoas religiosas. O Espírito Santo até teve em alguns mover, em alguns locais, homens que o Espírito Santo tomou, usou, e até houve alguns moveres em umas localidades onde eles diziam igreja, mas não que o Eterno concordou que algum dia o Espírito Santo teria igrejas com pastores e toda essa confusão da apostasia. Poderia haver um homem ali usado pelo Espírito Santo e ele faria um meio ali onde ia juntar as pessoas que ouviriam ele. Mas não tem a ver com igreja, terra, pedra, templo. Tem a ver com o corpo. A habitação do Espírito Santo é o corpo do ser humano. Então, quando tinha aqueles que tinham o Espírito Santo, que estavam todos envolvidos no mesmo mover pelo Espírito Santo, pela palavra, então eles se reuniam numa localidade, num determinado local, mas ali não tinha uma divisão aonde acontecia vários pastores, várias localidades e várias demandas, várias desordens. Então, quando aconteceu a apostasia chegando, a apostasia entrando, a divisão, a contenda das facções, as variedades de igreja, a teologia, a faculdade de teologia, os teólogos. Então o Espírito Santo recuou e não participou desse meio, não fez parte disso, porque o Eterno não ia dividir o Espírito Santo e causar uma facção no Espírito Santo. Então o Espírito Santo até andou em um homem,
reunia com um determinado número de pessoas, ou até multidão, dependendo de como ele conseguiu, através do Espírito Santo, atingir tal número de pessoas. E eles tinham assim onde se localizar, eles tinham assim onde buscar o Eterno, onde buscar o mover do Espírito Santo, mas não que o Espírito Santo trouxe divisão de igreja e placa de igreja. O Espírito Santo nunca trouxe uma placa de igreja, nenhum nome de igreja, nem comemoração de aniversário de igreja. O Espírito Santo não tem a ver com esse negócio aí, não faz parte disso. Isso aí é apostasia. Então, quando a apostasia chegou, não houve mais o Espírito Santo reunido em local pequeno com ninguém. A apostasia cresceu, abrangeu, tomou tudo. Então o Espírito Santo ficou recuado em pessoas que liam as Escrituras Sagradas e tinha compromisso com as Escrituras Sagradas. E houve alguns moveres de uma manifestação grande do Espírito Santo. Mas ali salvava o que tinha que salvar, recolhia o que tinha que recolher. O Espírito Santo continuava em pequenos moveres. Depois que a apostasia cresceu, tomou, invadiu, não teve mais espaço para o Espírito Santo. Então o que o Espírito Santo quer explicar é sobre isso. O mover era exatamente o Espírito Santo e a palavra. O Espírito Santo e a palavra unicamente que salvava. Então o anjo caído trouxe a religião, trouxe a apostasia e todas as religiões do mundo. Ele trouxe unicamente para afastar o Espírito Santo e a palavra. E ele tomar, reinar e dominar, e ele ser Deus. Então assim aconteceu. Agora ele é o Deus do mundo aí, o Deus das religiões, o Deus dos religiosos. E o Espírito Santo está recuado. Agora, quem que é o Espírito Santo? É os dois canais e a palavra. Aí o Espírito Santo volta para esses que vêm para os dois canais e para a palavra. Aí eles vão receber o Espírito Santo de volta. Mas os religiosos, o Espírito Santo não tem parte com esse mundo, não tem parte com esse negócio e nem está em nenhum templo religioso. Porque a palavra diz que ele ficaria nos corpos das pessoas. Não falou que ele ficava numa placa de igreja. Não falou que ele ficava em uma casa, em um local feito de pedra. Não falou isso. Então ele não vai se meter onde a palavra não disse que ele ia. Ele vai ficar no corpo de uma pessoa que é o templo dele. Então, quem quiser ser o templo do Espírito Santo, venha para os dois canais e a palavra. Aí você vai ser morada do Espírito Santo. Mas se você estiver numa religião, num templo aí, numa placa, numa porta de igreja, numa denominação, desista. Porque você nunca vai ter o Espírito Santo. E você não vai ter salvação sem o Espírito Santo. Não se esqueça disso. A importância do Espírito Santo na sua vida. É Ele que é o seu Salvador. É Ele quem vai lhe salvar.